já vim. Quanto à questão das ilhas, e começando pelas ilhas, porque depois iremos à habitação, aquilo que acontece é que quando nós chegamos ao município do Porto há 5 anos atrás e depois então formamos uma coligação, como sabem, com o Partido Socialista, aquilo que nós verificamos é que nos 20 ou 30 anos anteriores a política que tinha havido tinha sido uma política de erradicação das ilhas do Porto. Erradicação total das ilhas do Porto, que tinham levado muitas delas a serem destruídas, abandonadas, etc. E nós entendemos fazer um levantamento. Eu trago aqui cópia do levantamento, foi feito num livro, um levantamento. E tenho aqui pens que irei depois fazer, por favor, não sei se tenho para todos, mas de qualquer maneira terei seguramente para todos os grupos, se não se importa, se eu, por exemplo, depois fazer a distribuição. No fundo tem aqui o conteúdo para não trazermos, como compreendo, mais papel. Aquilo que verificamos é que o tecido das ilhas era um tecido largamente privado. A Câmara Municipal do Porto detinha 3 ilhas. Muitas das ilhas eram, como sabem, enterros de bairros sociais, como acontecia também noutras cidades, mas com particular incidência no Porto. E devo dizer que não era com particular incidência no centro histórico, atenção. As ilhas do Porto, ao contrário do que parece ter sido sugerido pela senhora deputada, não são no centro. São um pouco espalhadas, disseminadas por toda a cidade, mas com maior incidência na zona oriental da cidade. Bonfim e Campanhã, antigas zonas industriais que foram perdendo a sua indústria e aquilo que lá permaneceu foi um resíduo esse, a nossa vista, muito interessante. Do levantamento que tinha sido feito, nessa altura verificamos que algumas delas tinham sido reabilitadas, quer pelos proprietários originais, quer pelos inquilinos. Trago aqui, aliás, um exemplo que vou mostrar porque me parece interessante nós termos ideia do que é que tinha sido feito antes de nós chegarmos à Câmara Municipal do Porto, como bom exemplo de reabilitação de ilhas. Julgo que com este tamanho se pode ver. Esta Ilha da Massa é uma ilha que foi, Sr. Presidente, reabilitada pelos moradores, está plenamente habitada e este segue, se calhar, o exemplo do que nós queremos, porque é bom perceber o que é que as pessoas tinham feito antes de nós chegarmos. Nós aqui não fizemos nada, tudo isto estava feito. Entendemos então, e isso foi aliás uma proposta que eu fiz na campanha eleitoral, não foi nesta, foi na anterior, que era interessante pegarmos numa das ilhas municipais e fazermos dela um laboratório. Ou seja, não apenas reabilitá-la, mas mais do que isso, tentarmos fazer a experiência de perceber como é que num território tão fragilizado como aquele era possível ter uma política de inclusão, fixando os moradores, mas também aplicando técnicas construtivas que não levassem a algumas das coisas que vemos nesta ilha, que não nos interessa tanto, e que procurasse ao mesmo tempo conduzir a que se tivesse uma fábrica, um laboratório experimental, onde pudéssemos também testar e explicar ao tecido privado o que é que se podia fazer. Interviemos então na ilha da Bela Vista. Esta é hoje a ilha da Bela Vista. Portanto, foi isto que nós fizemos. A Ilha da Bela Vista está, neste momento, totalmente reabilitada. Conseguimos fazer a reabilitação sem nunca retirar de lá os moradores pré-existentes. Para dar uma nota, foram transformadas 43 casas que foram passadas a ser apenas 35, porque, como compreendem, as casas não têm as condições. Não tinham condições, não tinham casas de banho próprias, etc. Foi criada uma nova entrada sul que facilitou a mobilidade. Residiam lá 35 famílias e neste momento residiam lá 13 famílias e neste momento estão lá 35. Contemplou a arquitetura, paisagismo, estrutura, escavação, contenção periférica, instalação. Tivemos também um problema, tivemos uma derrocada por causa de grandes chuvadas que existiram, mesmo assim, financiada pelo Reabilitar para Arrendar, com um investimento final de 1.280.000 euros, este processo está concluído. Não ficamos por aí e resolvemos então avançar para outra ilha, também nossa, mesmo junto à Câmara Municipal do Porto, Ilha do Bom Jardim. Está em projeto e, portanto, estamos a fazer exatamente a mesma coisa. Uma ilha de características um pouco diferentes, também no sentido de percebermos o que é que lá se pode fazer. Nesta Ilha do Bom Jardim, estamos a fazer uma reabilitação de 9 casas que originarão 6 T0s, 2 T1s, 1 T2 duplex, com criação também de novas entradas, no centro da cidade, também no sentido de fazer experimentação. E, por fim, temos uma outra, terceira ilha, que é a Ilha de Cortes, que está em projeto, também ela muito interessante, numa outra zona da cidade, que está ainda assim, que é para perceberem as várias fases e que nós vamos reabilitar.
Simultaneamente, aquilo que nós fizemos foi olhar para algumas daquelas que eram chamadas erradamente ilhas, e fizemos esse trabalho com o IRU, nomeadamente o célebre bairro do Nicolau, que tanta preocupação criou exatamente na zona das escarpas. Aquilo que nós fizemos com o IRU foi, porque havia de facto um grande problema por ser colocado na escarpa, promoveu-se a demolição desse bairro, que não era uma ilha, já vos vou mostrar, e o realojamento com o IRU em habitação social e habitação do IRU de todas as pessoas que lá residiam, num processo que decorreu foi totalmente pacífico. Era uma ilha privada, mesmo assim houve essa intervenção. O bairro do Nicolau era, de facto, uma coisa deste género. Muito mais parecido, se quiserem, com algumas das construções que existiam em Lisboa no Casal Ventoso anos atrás. Portanto, era uma construção completamente informal, não se pode dizer que isto fosse uma ilha. Se eu falo nestes 4 exemplos, com fases sucessivas e realidades diferentes, é porque as Ilhas do Porto não são uma realidade una, são realidades, de facto, muito diferentes. E, nesse aspecto, devo dizer que a Câmara Municipal acompanhou com grande interesse aquilo que foi uma proposta da CDU, apresentada já há mais de um ano, salvo erro, talvez há mais, não sei exatamente, e que propunha que aqui no Parlamento fossem criadas, o Parlamento sugeriu ao Governo que fossem criadas condições especiais para esta realidade. Essa proposta pareceu-nos a nós, na altura, muito interessante. Nós tivemos a oportunidade também de discutir o assunto com a CDU no Porto e ficamos, de facto, à espera que alguma iniciativa mais surgisse em termos legais. Mas nós não nos ficamos por aí. Consideramos que era preciso trabalhar isto também com as freguesias e também com os proprietários. E esse trabalho foi feito. Temos vários projetos. Um projeto chama-se o Habitar Porto. É um projeto cuja gênese partiu do arquiteto Heitor Varia Ouro, um arquiteto que está no Centro de Estudos da Faculdade de Arquitetura. O projeto dura há 2 anos. Tem o apoio da Câmara Municipal do Porto e de 2 juntas, as juntas do Bonfim e a junta de Campanhã. E a Câmara Municipal do Porto está a financiar o levantamento arquitetónico de 40 ilhas integradas na ARU da Campanhã Estação. Ou seja, estamos a trabalhar as ARUs em conjugação com estes planos. Neste momento já está muito avançado um projeto de reabilitação de uma ilha do Bonfim. Vamos transformar também experimentalmente com este projeto 12 habitações em 8 fogos requalificados, com financiamento também através do programa Reabilitar para Arrendar. Paralelamente está em curso um concurso de ideias para a construção de fogos a custos controlados e rendas acessíveis para uma ilha privada em Campanhã, com o apoio da Junta de Freguesia de Campanhã, que irá financiar, e da Câmara Municipal do Porto, que irá dar apoio técnico. Simultaneamente, estamos a trabalhar na capacitação técnica dos projetistas. Esta é uma matéria absolutamente essencial e a Sra. Arquiteta Helena Roseta conhece isto bem. É fundamental porque esta capacitação desapareceu. E, portanto, as ilhas têm que ser tratadas de uma forma diferente. Estamos a trabalhar em filigrana e, portanto, esta capacitação é uma coisa em que a Câmara se tem empenhado, pretendendo-se, portanto, a partir das práticas concretas, desenhar políticas. Os responsáveis pelo Habitar Porto apresentaram, entretanto, à Câmara e às juntas de freguesia uma proposta de expansão deste projeto piloto, que permita institucionalizar no âmbito das ORUs de Campanhã Estação uma estrutura específica de apoio e acompanhamento das operações de reabilitação urbana nas ilhas. Temos outros projetos, não vos vou cansar, mas há vários outros projetos que têm envolvido a Domus Social, que têm envolvido as juntas de freguesia, que passa nomeadamente por disponibilização de materiais e disponibilização de mão de obra para que quer os proprietários, quer os inquilinos possam fazer estas obras. Lembro também que a Câmara Municipal do Porto criou um fundo chamado Porto Solidário, em que para as famílias carenciadas que não têm acesso à habitação social por várias razões, ou que podem estar em lista de espera ou não a pretendem obter, a Câmara do Porto financia até 70%, 75% da renda, desde que a renda não exceda 375 €, no sentido de manter as famílias nos sítios onde elas sempre viveram. É, no fundo, um apoio de renda que é concedido, isto é com o front office das juntas de freguesia, através de candidaturas muito simples, anuais, que podem ser refeitas todos os anos, e neste momento apoiamos, até agora, 1.440 famílias. Portanto, no âmbito das questões relacionadas com as ilhas, eu creio que precisamos, de facto, de políticas nacionais, podemos discuti-las quais, creio que, para todos os efeitos, o diagnóstico que fez sobre o que não se fez,
eu acho que nós nunca faremos o suficiente, porque de facto estamos a falar de uma realidade de 1000 ilhas, muitas delas com muito poucos habitantes, como diz, e os números que diz são verdade. Queria ainda assim deixar aqui claro uma matéria. Quando se fala na questão dos preços e da pressão imobiliária, se quiserem e alguns elementos, será bom também dizer o seguinte. Quando nós comparamos o Porto com outras cidades portuguesas, a realidade que nos é retratada muitas vezes não corresponde, e os números que eu trago são números do Instituto Nacional de Estatística. A fonte é janeiro de 2018. Portanto, estamos a falar de números deste mês. O preço de compra de casa por metro quadrado no Porto é, neste momento, 1.254 euros por metro quadrado, o que compara com Lisboa praticamente o dobro, 2.315, e uma média em Portugal de 912 euros o metro quadrado. Quando nós depois olhamos para as freguesias onde há mais pressão e comparamos a Misericórdia em Lisboa com o centro histórico do Porto, também é verdade que na Misericórdia o preço por metro quadrado é de 3.440 euros por metro quadrado e no Porto é de 1.445 metros quadrados. Ou seja, no centro histórico do Porto, o custo da habitação ainda é mais barato do que na média do Concelho de Louros, apenas para termos uma ideia. Portanto, quando nós depois olhamos para o arrendamento, temos também aqui números. Verificamos que no último ano o Distrito de Lisboa subiu o preço da renda, subiu 28%, no Distrito do Porto está a subir 10%, aqui são números do Distrito. No Porto a média é 9,73 €, em Lisboa é 14, em Cascais é 12. Portanto, diria que a situação no Porto não é ainda tão problemática como é noutros pontos do país e noutras cidades do país. Mas, senhoras e senhores deputados, há uma coisa que nós temos também feito, como sabem, temos exercido direitos de opção relativamente àquilo que entendemos que podemos exercer. O direito de opção só é permitido em zonas protegidas, como sabem. Portanto, nós não podemos olhar para o direito de opção na totalidade do território da cidade do Porto. E ao fazê-lo, devemos fazê-lo com a prudência suficiente e necessária para perceber que a Câmara do Porto não tem recursos para se substituir àquilo que são as políticas públicas ou para compensar os efeitos, porventura perniciosos, de políticas públicas que foram aprovadas pelo Parlamento português. Nós começamos em 2016, em meados de 2016, a exercer direitos de preferência e devemos dizer às senhoras deputadas e aos seus deputados que aquilo que acontece é o seguinte: isto obriga-nos a ter, como sabem, cabimentação orçamental e depois o que acontece é que através da lei e de variadíssimos expedientes nós não conseguimos realizar os direitos de preferência. Para terem uma ideia, no total de 2017, já um número final de 2017, nós decidimos exercer o direito de preferência em 17 propriedades. Algumas são bairros, outras são casas individuais, nunca são apartamentos. Destas, 14 operações foram anuladas pelo vendedor, apenas 5 escrituras foram realizadas e 2 estão a aguardar escritura. Das decisões do exercício de preferência, no valor de 7.822.000 €, que foram, portanto, oneraram o orçamento da Câmara, repito, 7.800.000 num orçamento de 250 milhões, as anulações pelos vendedores custaram 5 milhões de euros. Nós apenas conseguimos realizar escrituras de 1.206.000, estando a aguardar escritura 2.600.000 € por variadíssimas razões. Entre elas, o bairro da Tapada, já aqui falado, e também posso dizer que no caso do bairro Maria Vitorino, em que nós tínhamos exercido o direito de opção, os vendedores prontamente decidiram abdicar da venda. Ou seja, aquilo que está a acontecer é que o direito de opção, que repito, deve ser um direito exercido em condições excepcionais apenas pelo município e só o pode fazer em determinada parte do território, tem sido impedido porque a lei, ou pelo menos é assim que o entendimento dos tribunais, não nos permite exercer de facto o direito. Permite que o vendedor desista do negócio. E tem acontecido assim. Mas, e vou terminar a minha intervenção, peço desculpa se me alonguei, mas são muitos os pontos que eu gostaria de abordar. Há, de facto, aqui um aspecto absolutamente fundamental que tem a ver com a lei das rendas. Nós
nos últimos, a cidade do Porto, o centro histórico transformou-se, no dizer do geógrafo Rio Fernandes, há uns anos atrás tinha sido transformado no buraco do Donut. Era esse o centro histórico do Porto. Nessa altura não havia lei das rendas, não havia especulação imobiliária, não havia turismo, não havia gentrificação. A cidade do Porto, o centro da cidade do Porto, em 30 anos, perdeu 40% da população. Isso levou a que, no processo de fusão de freguesias, tivessem sido fusionadas 6 freguesias e para dar dimensão foi preciso ir buscar uma fora do centro histórico feita para dar dimensão. Pura e simplesmente não havia população. Essa era de facto a situação. E o que é facto é que desde 2005, 2006, 2007, com o início da reabilitação no centro histórico, a situação inverteu-se. E ainda bem que se inverteu. Ainda bem que se inverteu. A situação na cidade do Porto, portanto, a perda de população na cidade do Porto era absolutamente desastrosa. Quero também dizer que os últimos números dos censos eleitorais demonstram que pela primeira vez, no final do ano passado, e pela primeira vez em 50 anos, houve mais recenseados do que no recenseamento anterior, o que pode induzir que pelo menos alguma parte, pelo menos estamos a conseguir estancar o esvaziamento da população. Mas esse não é devido, de facto, não foi devido nessa fase, seguramente, ao turismo, à gentrificação, nem foi devido à lei das rendas. Mas, objetivamente, a lei das rendas, e este Parlamento já alterou a lei das rendas, teve determinados impactos. Não temos dúvida nenhuma que ele criou, de facto, determinados impactos. Esses eram previsíveis. E as alterações que as senhoras e os senhores deputados já fizeram, não conseguiram resolver completamente essa situação. E não podem os senhores pensar que essas políticas que são aprovadas pelo Parlamento depois podem ser compensadas pelos municípios sem transferências de receitas. Porque nós, desde 2009, não temos por óbita, desde 2009, que as câmaras municipais se veem obrigadas a tratar de toda a habitação social. O Porto tem, neste momento, 13% da população a viver em habitação social, mais do dobro daquilo que as senhoras e os senhores deputados defendem como target, que é, salvo erro, 5 a 6%. E temos um parque habitacional bem tratado. Desde 2008, 2009, a compensação do Estado, ou a participação do Estado naquilo que é uma obrigação que está na Constituição, tem sido zero. E nem sequer se tem conseguido tratar daquilo que é a habitação do Iru, que, como sabem, está em muito más condições. Tema que, e não vou alongar mais, direi apenas que, em termos da descentralização, se pensarem que o Estado quer passar isso para as câmaras municipais, o entendimento unânime, quer da área metropolitana do Porto, quer da área metropolitana de Lisboa, nessa matéria, se quiserem passar, primeiro formalizem esses contratos e reparem essas habitações para estarem ao nível da habitação social que as câmaras, nomeadamente de Lisboa, Porto, Matosinhos ou Gaia, têm e que o Estado, através do IRU, não cumpre. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto. Vamos passar então agora a palavra aos grupos parlamentares e dou a palavra ao grupo parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Berta Cabral. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Câmara do Porto. Queria cumprimentá-lo e saudá-lo pela sua presença nesta comissão e por ter aceito o nosso convite para aqui estar. E queria exatamente começar por isso, para dizer que nós convidamos os presidentes de Câmara a estar no Parlamento. Não requeremos a sua presença, nem julgamos ninguém, nem discutimos as políticas municipais. Nós respeitamos a separação dos poderes. O poder legislativo do Parlamento fiscaliza o Governo, não fiscaliza as políticas municipais. E, portanto, queria que isto ficasse muito claro da nossa parte, porque não acompanhamos outras interpretações. Em relação à questão que aqui nos trouxe, eu devo dizer que as suas questões, preocupações e todo o relato que fez do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no Porto em relação a estas ilhas, nos traz um relato diferente daquele que, de alguma forma, se foi gerando nesta comissão e que originou o requerimento que o trouxe cá. E é com satisfação que constato isso e que, aliás, vem no mesmo sentido de uma audição que tivemos às 2 da tarde com a Profederação das Ilhas e Bairros do Porto e também com representantes do Gabinete Habitar Porto, o arquiteto que ainda está aqui connosco, Heitor Oro, e que efetivamente nos transmitiram exatamente aquilo que agora o Sr. Presidente da Câmara transmitiu,
que, ao nível dos bairros das ilhas municipais, está a haver uma recuperação exemplar e piloto na Bela Vista e que as outras se seguirão com trabalhos que estão a ser desenvolvidos por estas entidades que estão a cooperar com a Câmara e com as juntas de freguesia e esperam também poder cooperar com o Governo, porque, como disse bem na sua parte final da intervenção, é essencial políticas públicas de arrendamento. Ninguém pode pensar que se resolve os problemas do alojamento, do realojamento, do arrendamento nas cidades sem políticas públicas orientadas para esse efeito. Porque não são os municípios que as podem fazer sozinhas, mas também podem se estiverem acompanhados pelo Governo, que tem, naturalmente, um orçamento mais adaptado e tem instrumentos, como é o caso do IRU e de outros fundos, que pode canalizar para este fim. E, portanto, queria começar por fazer este registro, que me parece fundamental e importante para que nós tenhamos aqui uma visão correta do que se está a passar. Queria também dizer que, em relação à legislação, que efetivamente diz bem, desde 2009 praticamente não houve políticas ativas de arrendamento, por razões que têm a ver, em primeiro lugar, com a crise financeira que o país atravessou, e, portanto, não vale a pena estarmos a dizer coisas que toda a gente sabe, mas que, neste momento, com as opções que se têm tido, penso que a opção da habitação é, de facto, uma prioridade. E, portanto, se há outras opções de reposição de rendimentos, etc., tem que se olhar agora para esta área da habitação. E isso nós defendemos. E, por isso mesmo, este Parlamento aprovou, em abril de 2000, foi publicado em abril, foi aprovado em fevereiro de 2017, uma resolução exatamente a pedir ao Governo que fizesse o recenseamento de todas as situações a necessitar de realojamento, de todas as situações de bairros degradados, incluindo as ilhas, porque sabe também, ou melhor do que nós, que as ilhas ficaram fora do PER, ficaram fora num conjunto de legislação que se foi produzindo para os bairros sociais e para a erradicação de barracas na área metropolitana do Porto e na área metropolitana de Lisboa, mas curiosamente as ilhas não ficaram, nem foram consideradas dentro desses diplomas. E como estamos na altura de configurar nova legislação para o efeito, nós propusemos ao Governo que primeiro fizesse um recenseamento total das necessidades, porque o Porto que nos traz hoje aqui é de facto uma situação em concreto que tem que ser resolvida, mas há muitas aqui na área metropolitana de Lisboa, basta falar na Amadora, e Odivelas, e Seixal, e Barreiro, para dizer que, e mesmo outras, Almada, mesmo aqui ao pé, e portanto há necessidade de se configurar políticas públicas e programas orientados para esse fim. O Governo, na sequência desta resolução, está a terminar o levantamento e está, como sabe, porque já foi divulgado por todo o país e estiveram no Porto no dia 4 de dezembro, a apresentar um conjunto de projetos e de decretos-leis para os vários subsetores, digamos assim, da habitação, para resolver o problema do alojamento, a renda acessível, etc., etc., que o Governo está a apresentar. E como estiveram consigo no dia 4 de dezembro, e sei que isso foi apresentado, e penso até que foi a última apresentação antes do fim do prazo da discussão pública, a pergunta que lhe deixava era se considera que esses diplomas vão responder às necessidades que aqui nos deixou, e que são bastantes, mas que apesar de tudo não são tão graves como inicialmente se poderia parecer, e comparando com Lisboa, desde logo também se verifica esta questão do não abandono dos centros, pelo contrário, até a retoma dos centros das cidades em termos de habitação e de população, e, portanto, se responde, se os diplomas que estão configurados respondem às necessidades do Porto, ou se é a altura do próprio Parlamento também saber e tomar conhecimento de outras sugestões que considere úteis para a resolução dos problemas graves que o Porto enfrenta e que nós queremos ajudar a resolver, mas nunca fiscalizar a forma como a Câmara os resolve. Muito obrigado, Sra. Deputada Berta Cabral. Dou a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Renato Sampaio. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara da minha cidade e questioná-lo até sobre algumas coisas e dar-lhe a minha visão sobre esta problemática. Em primeiro lugar, nós, no Partido Socialista, e eu próprio,
sempre tivemos uma grande preocupação com as questões das ilhas no Porto. Aliás, fomos nós mesmos que colocamos na agenda política em 2013 esta problemática, porque até aqui as ilhas do Porto estavam completamente esquecidas, isso temos que o reconhecer. E, aliás, o que deu origem a um projeto de resolução que eu apresentei aqui na Assembleia da República em março de 2014, exatamente no sentido de resolver muitos dos problemas nas ilhas do Porto. Porque, em primeiro lugar, as ilhas do Porto são um património importante e de identidade com a cidade do Porto. É um espaço onde vivem ainda hoje cerca de 12.000 cidadãos do Porto. É um espaço de vivência e até, Sr. Presidente, sabe tão bem como eu, que foi graças à resistência dos moradores nas ilhas do Porto que o abandono do centro da cidade não foi tão acentuado como noutras zonas da cidade do Porto. E, portanto, também ele é as ilhas do Porto são próprios espaços de resistência, são espaços de convivência, de solidariedade, de mútua ajuda entre os seus inquilinos. É verdade que, ao fim destes anos todos, as ilhas do Porto encontram-se em condições absolutamente degradadas, em que até a habitação e a salubridade não têm o mínimo de condições de habitabilidade de cidadãos no século XXI. Posto isto, nós damos a maior importância a este trabalho e quero reconhecer que nos últimos anos foram feito algum trabalho na Câmara do Porto, na presidência que o Sr. Presidente assumiu. Teve um trabalho meritório do nosso vereador Manuel Pizarro nesta matéria, que se empenhou também muito para a resolução dos problemas das ilhas do Porto. Mas a questão aqui que se coloca, Sr. Presidente, é uma questão muito complexa. O Sr. Presidente disse uma coisa, quero fazer uma referência, e bem, à capacitação técnica dos técnicos, nomeadamente dos arquitetos, nas questões da reabilitação, deste tipo de reabilitação. Ora, o Porto, Sr. Presidente, era um exemplo para o país e até para a Europa daquilo que era a reabilitação urbana com a questão da Croácia, que foi completamente desmantelada no Porto. Tínhamos uma capacitação técnica do melhor que havia nesta matéria, o Sr. Presidente sabe tão bem como isso, e por isso, se calhar, valia a pena retomar algumas das práticas que foram aqui exercidas, que a reabilitação hoje da Ribeira Barredo deve-se muito ao trabalho deste comissariado que foi criado por um governo do Partido Socialista, sobre proposta de deputados socialistas nesta Assembleia da República, nomeadamente o arquiteto Gomes Fernandes. Portanto, é uma matéria que eu conheço, domino bem. Agora, Sr. Presidente, há aqui questões que são importantes. O trabalho foi feito, reconheço positivo, mas é absolutamente e manifestamente insuficiente. É preciso fazer mais nas ilhas do Porto. Pelas razões que eu aludi, é preciso fazer bastante mais. Por isso é preciso que há aqui uma matéria que eu percebo que é muito complicado, porque é verdade que as ilhas do Porto não se situam no centro histórico, elas estão disseminadas por toda a cidade, desde a Foz até Campanhã, por toda a cidade, mas a verdade é que se situam até em freguesias periféricas daquilo que é hoje o Porto capital da humanidade, não é? O centro histórico, chamamos assim, nomeadamente a Sedufeita e Bonfim, Campanhã também é um bocadinho residual. Sr. Presidente, eu conheço bem as ilhas do Porto, como deve imaginar. Agora, eu percebo que o trabalho é muito difícil e reconheço isso. Reconheço isso porque é preciso, em primeiro lugar, uma grande articulação e cooperação entre o Poder Central, as autarquias, os moradores e os proprietários. Porque as ilhas do Porto, obviamente, que elas são maioritariamente e quase todas elas privadas. Mas também são privadas, não só porque têm um proprietário daquelas ilhas, mas também existem proprietários que, entretanto, compraram os seus espaços de habitação nas suas ilhas. Também existem. Também existem. Portanto, assim como também existem ilhas municipais. Portanto, existem esses... No fundo, a grande maioria são proprietários únicos privados
e o resto é a propriedade municipal e também de proprietários que compraram eles próprios esses espaços e que muitos deles foram obrigados a comprá-los, mas não têm condições de reabilitar aqueles espaços. Têm feito algum esforço, mas não têm condições de o fazer. E, portanto, é absolutamente indispensável que haja uma boa articulação entre o Governo, as autarquias, os proprietários, sejam de qualquer maneira, e os moradores. Agradecia que terminasse, Sr. Deputado. É evidente que o Governo... Mas há aqui outra matéria que é muito importante. É o problema da legislação, nomeadamente o REGEU, o Regulamento de Edificações Urbanas, que é preciso alterar. O preciso permitir, porque se for aplicado o Regulamento Geral de Edificações Urbanas, não é possível fazer regeneração urbana no Porto. E não há regeneração urbana no Porto se não se requalificar as ilhas. É que não vale a pena. Sr. Presidente, também tenho consciência disso. É evidente que o Governo há neste momento alguma legislação provisória que permite uma exceção, mas é preciso que isso se torne definitivo, porque isto demora muito tempo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não, Sr. Presidente, só mais um segundo, que é mais... Eu tenho que fazer uma pergunta ao Sr. Presidente e dar-lhe uma sugestão. E, portanto, mas o Governo está, neste momento, a atualizar a legislação que permite ela passar, eu sei que está a trabalhar nesse sentido, para ela passar a provisória. E, por isso, Sr. Presidente, eu faço-lhe uma pergunta e dou-lhe uma sugestão. Em primeiro lugar, a pergunta era saber se a Câmara do Porto já fez ou está em condições de poder fazer um regulamento próprio para as Ilhas do Porto. Isso era central. E dava-lhe uma sugestão, Sr. Presidente, é que fosse criado no Porto um comissariado envolvendo o Governo, as autarquias, os moradores, os proprietários, que permita exatamente retomar aquilo que foi a experiência do Croarde no centro histórico. E eu acho que isso seria uma boa prática para agilizar até o funcionamento e a recuperação e a regeneração das ilhas do Porto. Muito obrigado, Sr. Deputado Renato Sampaio. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputada Maria Manuel Rola. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigada, Sr. Presidente. Quero agradecer novamente ao Sr. Presidente as informações que aqui nos trouxe. Quanto às questões levantadas, consideramos que e registamos com satisfação a incorporação de várias propostas do Bloco de Esquerda. No entanto, parece-nos que a questão das ilhas não está ainda com um plano concreto, ou seja, existe uma ilha do Bom Jardim, outra ilha de Cortes, neste momento com projetos definidos de intervenção. No entanto, quando se falava da intervenção na Ilha da Bela Vista, também estas ilhas foram referidas como ilhas de intervenção. E o facto de haver estas intervenções pontuais nestas 3 ilhas não significa que estas intervenções se estendam às restantes. E por isso volto a questionar se o Sr. Presidente considera utilizar o direito de preferência que só consegue utilizar em recurso e apenas nas situações da área de reabilitação urbana, ou se considera outros instrumentos que permitam, por exemplo, que não existam novas situações como as que ocorreram no bairro da Tapada ou os bairros circundantes que já anteriormente foram adquiridos e com perspectiva de utilização para alojamento local, não para residência permanente. E isso é uma preocupação do Bloco de Esquerda na garantia do direito à habitação. E dentro desta perspectiva que a Câmara Municipal do Porto possa ter relativamente às ilhas do Porto, em que é que este Parlamento e, nomeadamente, amanhã, através da interpelação à Secretária de Estado da Habitação, poderemos tomar como iniciativa para que enquadremos as ilhas do Porto para uma resposta habitacional no Porto. Porque o Sr. Presidente referiu, e bem, que o problema do Porto até agora não é tão grave a nível de valores como no Porto, mas para lá caminha. E é esse o problema que nós queremos antever e antecipar para que isto não volte, não venha a acontecer aquilo que tem acontecido na cidade de Lisboa, a acontecer na cidade do Porto. Até porque eu mostro-lhe aqui um anúncio
e é um anúncio, mas que numa ilha, em 20 casas da ilha de São Lázaro, de Jardim de São Lázaro, o preço por metro quadrado anunciado é de 2.417 €. E parece-nos que isto é problemático, até porque está avante com este negócio. Será mais um exemplo de como as ilhas são apetecíveis para a especulação imobiliária e estão a ser realmente adquiridas não para a habitação, mas para alojamento local. E isto acaba por expulsar os moradores do centro histórico ou das outras freguesias do Porto. E depois dizemos que o que é facto neste momento, e após uma apresentação de vários pontos, apenas a Bela Vista se encontra recuperada. E foi-nos referido esta tarde, na audição anterior, que a Bela Vista serviria de modelo para intervenção no bairro da Tapada. Será essa a linha a prosseguir? É também essa a linha a prosseguir na Ilha do Bom Jardim e na Ilha de Cortes? Qual é o envolvimento que vai ser dado à população? Isto porquê? Porque este tipo de iniciativa pode também servir para outro tipo de políticas a nível nacional e outro tipo de abordagem às questões da habitação. E, por fim, gostava de referir que nós não estamos aqui para fiscalizar a prossecução da Câmara Municipal do Porto, mas continua a preocupar-nos o facto de termos tido uma iniciativa legislativa nacional que não teve reflexo naquilo que é a política na habitação do Porto, nomeadamente a nível da lei da renda apoiada, em que subiu-se a renda apoiada para cerca de 6.000 famílias, metade daquilo que são as famílias apoiadas no Porto. E a existência do Fundo Solidário é meritória, mas também existe um espaço necessário para que aquilo que são as reversões que foram feitas à lei aprovada pelo PSD e CDS que fizemos aqui nesta Assembleia, seja também praticada a nível local. Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Manuel Roa. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, ao Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, também do Porto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Isso é uma virtude, E no meu caso é dupla, que também tem a ver com futebol, tem as duas coisas. Mas queria obviamente cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara do Porto, agradecer-lhe a presença aqui hoje para nos falar da questão das Ilhas do Porto e de uma maneira geral sobre a habitação social na cidade do Porto. Mas começo obviamente por lhe agradecer a sua apresentação, extremamente clara e concisa daquilo que foi feito, daquilo que está a ser feito, daquilo que será feito nesta matéria em termos de reabilitação das Ilhas do Porto. Falou-nos até aqui, inclusivamente, de uma matéria extremamente importante, que estão a ser feitos levantamentos neste momento em 40 ilhas, o que me parece notável em termos do trabalho nesta área. E depois de ter ouvido tudo isto, obviamente também apenas o posso cumprimentar pelo excelente trabalho que está a ser feito, embora para mim não seja novidade, porque sou testemunho ocular, porque como moro no Porto, vou vendo os progressos da cidade no dia-a-dia e, portanto, para mim não é novidade, mas será para muitos senhores deputados que aqui estão hoje. Sr. Presidente, eu obviamente que, até seguindo o que a doutora Berta Cabral há bocado disse, eu não tenciono transformar, nem eu poderia fazer esta reunião da Comissão numa reunião da variação da Câmara do Porto. Aliás, todos os partidos aqui, com exceção do Bloco de Esquerda, têm lá vereadores com lugar nessa variação e, portanto, nem eu os iria menorizar dessa maneira. E, portanto, não tenciono fazer aqui, levantar aqui questões que têm a ver com a Câmara, com as competências da Câmara Municipal e não têm a ver connosco e, portanto, para além da falta de ética que seria da nossa parte, também seria menorizar todos aqueles que nos representam na Câmara do Porto. Mas há duas questões que eu queria levantar, que eu acho que são aqui importantes, que tiro da sua intervenção. A primeira é uma preocupação que eu tenho. E que o Sr. Presidente referiu também, que tem a ver com a descentralização. E para lhe dizer que, efetivamente, é a intenção do Governo
quando chegar a aprovar a descentralização, que nós não sabemos muito bem se chegará a ser aprovado ou não, mas tem essa intenção, de passar para as câmaras municipais o parque habitacional que atualmente é propriedade do IRU. Ora, nós, já várias vezes, quando digo nós, o CDS, manifestamos nas audições ao Sr. Ministro Eduardo Cabrita a nossa preocupação quanto a essa matéria, porque, obviamente, que nem a Câmara do Porto, nem a Câmara de Lisboa vai aceitar um parque habitacional completamente degradado, que, aliás, está muito mais degradado que os parques habitacionais das câmaras municipais. E, portanto, as duas uma, ou o Governo reabilita e aí poderá transferir para as câmaras municipais, ou transfere, se as câmaras municipais aceitarem, no estado em que está, mas com o devido financiamento para as obras de reabilitação que são necessárias. E a minha preocupação tem a ver com o facto de o Sr. Ministro, antes adjunto do Primeiro-Ministro, atualmente da Administração Interna, nada dizer sobre o assunto e não nos responder a esta questão e, portanto, é uma preocupação que lhe queria transmitir, que é nossa do CDS e que aqui lhe deixo. Outra questão tem a ver com o Fundo Porto Solidário que o Sr. Presidente aqui referiu, que foi criado pela Câmara Municipal do Porto e que está a funcionar. E mais uma vez, para o cumprimentar por isso, porque nós acreditamos que esse é o caminho, que o subsídio de renda é um caminho que permite que se faça e que se cumpra a Constituição relativamente a dar a oportunidade a todos os cidadãos que tenham uma habitação condigna, mas sem criar uma cidade de pobres e uma cidade de ricos e, portanto, integrando dentro da cidade em pé de igualdade todos os municípios dessa cidade e, portanto, evitando também a criação de guetos, que muitas vezes são os bairros sociais que vão proliferando em Lisboa e no Porto. E, portanto, acho que é um caminho corajoso, acho que tenho que o saudar porque é pela primeira vez que é feito na cidade do Porto. O Sr. Presidente falou aqui que a Câmara financia 65% da renda, que desde que esta não ultrapassa os 350 euros, e eu não percebi bem, mas penso que disse que já apoiam 550 famílias, 1.440 famílias. E, portanto, a questão que eu tinha relativamente a esta matéria é se o Sr. Presidente prevê que este caminho continuará a ser seguido e se vai efetivamente beneficiar mais famílias no futuro, transformando este fundo, que é o Porto Solidário, numa experiência pioneira que eu entendo que apontará um caminho para o futuro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Dou a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PCP, ao Sr. Deputado Jorge Machado. Também é do Porto, não é? Sim, distrito. Distrito do Porto. Da Póvoa. Póvoa de Varzinho. Muito obrigado, mais Sr. a Deputado. norte, o Conselho mais a norte do Distrito do Porto. Portanto, é uma vantagem relativamente ao Porto. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto. Como é óbvio, não posso deixar de cumprimentar e não posso deixar de referir que, naturalmente, o escrutínio daquilo que é a ação da Câmara Municipal não é feito nesta sede, é feita noutra sede, na Assembleia Municipal e da Câmara Municipal. Lá estaremos com os meus camaradas a fazer esse exercício de escrutínio, mas naturalmente que as questões das ilhas da cidade do Porto são matéria que tem abrangência nacional e é nessa mesma dimensão que eu julgo que deve ser colocado o problema, até para puxarmos pela responsabilidade da Administração Central na resolução de um problema que não é exclusivo da Câmara Municipal do Porto. E nesse sentido, concordamos com aquilo que foi dito, que efetivamente a realidade das ilhas que estão contextualizadas do ponto de vista histórico são realidades muito distintas entre si, e um dos aspectos que nós salientamos é a necessidade desse mesmo estudo e de acompanhamento daquilo que é a realidade distinta das ilhas na cidade do Porto. E, não obstante o trabalho realizado, há um estudo que fala em 925 ilhas, o Sr. Presidente, 957, o Sr. Presidente fala em cerca de 1000, não interessa para o caso, são números muito próximos uns dos outros, mas efetivamente há muito trabalho para realizar nas ilhas da cidade do Porto. E há um conjunto muito significativo de ilhas onde as pessoas vivem em situações muito degradadas que merecem uma resposta pública por parte da Administração Central, e é nesse sentido que o Grupo Parlamentar do PCP apresentou em julho de 2017 um projeto de resolução, 982, que elenca um conjunto de medidas que nós entendemos necessárias para responder a este problema. Nós temos consciência que há ilhas que são do município, muitas delas são da iniciativa privada, tem que haver respostas públicas para, efetivamente,
permitir não só a sua recuperação, como também não permitir que elas sirvam de matéria, sejam alvo de especulação imobiliária e que o Porto tem vindo a sofrer. E nesse sentido, nós entendemos que o projeto de resolução aponta para a necessidade da intervenção urgente da requalificação das ilhas, do levantamento da situação atual de todas as ilhas que existem, esse levantamento necessariamente com o envolvimento da Câmara Municipal, com os moradores, e que se considere nessa requalificação aquilo que é a criação de espaços comuns. Quem conhece as ilhas sabe que as habitações são de muito pequena dimensão, há necessidade de espaços comuns para, desde lavandarias a espaços de convívio que permitam melhorar a habitabilidade das ilhas. Essa é uma vertente que nós achamos importante, que deve ser consagrada. É importante consagrar igualmente que esta requalificação, que entendemos deve ser promovida com o recurso também da Administração Central, deva ter como garantia a permanência das populações nessas mesmas habitações. E nesse sentido, o grupo parlamentar, na resolução que apresenta, recomenda ao Governo a garantia de financiamento do Estado de modo a concretizar a necessária reabilitação destas ilhas e depois, como medida de monitorização, a criação de uma equipa permanente de acompanhamento da reabilitação das ilhas de Porto, integrando o IRU, a Segurança Social, o município de Porto, as respectivas freguesias e os moradores. E desta forma teremos todos os intervenientes que são importantes no acompanhamento deste processo. Dar nota que, naturalmente, o investimento público na reabilitação de ilhas privadas terá que ter como contrapartidas para o erário público e para a garantia de rendas acessíveis e custos controlados. Isso é um aspecto que estaremos todos de acordo, mas entendemos que há uma componente, e a minha pergunta vai um bocado neste sentido. Amanhã teremos cá a Sra. Secretária de Estado também para lhe fazer, se calhar, a exata mesma pergunta. Mas qual é a perspectiva da Câmara Municipal, se entende, como o PCP entende, se o Estado e a Administração Central devem ou não dar uma resposta na resolução deste problema? Nós entendemos que sim. O projeto de resolução que o PCP apresentou foi aprovado com a abstenção do PSD e do CDS-PP, mas tem uma larga base de apoio neste mesmo Parlamento e, portanto, responsabiliza o Estado para a resolução deste problema. Nós, respondendo também a um repto que o Sr. Presidente da Câmara aqui nos deixou, é dizer-lhe, Sr. Presidente, que o grupo parlamentar do PCP, relativamente à renda apoiada e relativamente à lei do arrendamento urbano, temos novamente uma iniciativa legislativa apresentada agora em janeiro deste ano e, portanto, da semana passada, exatamente, e, portanto, voltamos à carga para a resolução de um problema que nós identificamos e que também partilhamos, que é uma lei do arrendamento que é muito injusta e que leva a situações sociais, do ponto de vista social, muito dramáticas, que merece a nossa resolução e para esse campeonato também que estamos cá a lutar por ele. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Não temos mais inscrições. Eu queria só, antes de dar a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, tornar claro, em nome da Comissão, que esta audição ao Sr. Presidente da Câmara é no estrito respeito pela autonomia do poder local e não podia ser de outra forma. Aliás, esta audição foi aprovada por unanimidade numa ideia que, aliás, já não é a primeira vez que acontece na Comissão, que é da procura de articulação entre a Administração Central e a Administração Local na procura de resolver problemas concretos e também fazendo a participação dos moradores, problemas concretos de habitação. Tivemos o caso concreto da Jamaica, no Seixal, que acho que teve uma boa solução e, de certo modo, foi utilizando esse modelo que quisemos também convidar o Sr. Presidente da Câmara do Porto no sentido de procurarmos de forma conjunta, como aliás o próprio requerimento que foi aprovado por unanimidade diz, claramente, que é procurar uma resposta adequada a estas questões da habitação, envolvendo as administrações central e local numa resposta aos diferentes níveis em articulação. Portanto, é de forma estrita, absolutamente estrita, no respeito pela autonomia do poder local, que esta audição decorre e gostava que isso ficasse claro. E julgo que é a interpretação de todos os grupos parlamentares, como é óbvio, relativamente a esta matéria. Bem, então, dava a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para comentar, responder aos seus deputados. Faz favor, Sr. Presidente. Tenta. Diga. Há um projeto de resolução pesquisado por nós, exatamente no sentido de que fosse criado um programa
especialmente para financiar as ilhas do Porto. Eu acho que valia a pena, Sr. Presidente. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Berta Cabral, referindo-me à sua intervenção, sim, nós temos vindo a falar com o Governo no sentido, e temos visto com interesse as propostas que têm sido apresentadas pelo Governo no sentido de resolver um problema da habitação que não se coloca apenas em Portugal, está-se a colocar um pouco por todo o mundo ocidental. Qual é o problema? Havia uma convicção generalizada na minha geração de que entre aquilo que era a habitação social e aquilo que era o mercado, tudo estaria mais ou menos resolvido. Ou seja, que o mercado resolveria o problema da classe média e que o Estado resolveria o problema das pessoas com maiores carências. E foi assim que nós construímos os nossos conceitos de cidade. Aquilo que nós estamos a verificar, e não é apenas em Portugal, repito, é em todo o mundo ocidental, é que subitamente o que está a acontecer é que há uma falha de mercado. Ou seja, principalmente a classe média, aqueles mais jovens e aquela que estão no limiar entre serem classe média ou não serem classe média, não têm neste momento condições para conseguir habitação, seja adquirida ou seja alugada, ao fim e ao cabo é a mesma coisa, a um preço compatível com o seu rendimento. E porquê? Porque o que está a acontecer em todas as cidades é que o preço da habitação está a crescer mais rapidamente que o rendimento disponível dessas famílias. Este é o diagnóstico macroeconómico que está feito e não vale a pena nós tentarmos aqui evadi-lo. E por isso acho muito bem que o Governo tenha e esteja a discutir, nomeadamente no Parlamento, com os municípios, com o mercado, um conjunto de medidas que de alguma maneira permitam mitigar esta carência que existe, esta falha de mercado. Aqui, naturalmente, os municípios têm que se envolver e o Estado tem que se envolver. O que é que me parece a mim que é preciso ainda aperfeiçoar? Talvez porque o grande problema de Portugal nos últimos anos nos grandes centros era o problema da reabilitação. Parece-me que as medidas que têm sido apontadas se concentram, se calhar, excessivamente na reabilitação. Eu não acredito que só a reabilitação, só por si, possa resolver esta falha de mercado. E é por isso que nós temos vindo a sugerir ao Governo que reduzir o financiamento de construção nova, aquilo que está pensado pelo Governo, a casos excepcionais, é bastante limitativo do espectro de intervenção no processo de provisão de habitação para estas pessoas, exatamente, que não tendo possibilidade de ir ao mercado, também não têm possibilidade de ir à habitação social. É nessa medida que, quando nós criamos este nosso Fundo Porto Solidário, nós procuramos preencher exatamente este gap. Ou seja, tradicionalmente uma família que tinha um determinado rendimento e esse rendimento permitia-lhe ter formalizado um contrato de arrendamento em que pagava 350 ou 400 euros e esse rendimento, e isso representava 20 a 25% do rendimento do agregado familiar standard internacional. Aquilo que aconteceu nos últimos anos é que o rendimento disponível de muitas destas famílias reduziu-se ao mesmo tempo que esta renda aumentou. E foi exatamente por isso que nós criamos este fundo, exatamente para tentar suprir esta dificuldade, só que tem que ser uma situação temporária. Nós temos que encontrar um modelo que de alguma maneira perpetue isto e não obrigue as pessoas a terem que voltar a comprar habitação, que possam ter habitação disponível para arrendar. Porque uma outra questão que existe no mercado português, aqui muito diferente dos mercados, nomeadamente escandinavos, é que em Portugal as nossas gerações foram obrigadas a comprar casas. Exatamente porque a antiga lei das rendas não permitia, não havia liquidez no mercado. Obrigaram-nos a comprar casas e inflexibilizaram o mercado. Há um conjunto enorme de cidadãos e cidadãs portuguesas que hoje vivem em casas cuja tipologia é desadequada àquilo que eram as exigências deles hoje, o que eram a vontade deles hoje, e estão presas para a vida. Hoje em dia é mais difícil uma pessoa vender casa do que divorciar-se. Antigamente era ao contrário. Esta é a realidade. E, portanto, nós temos que encontrar uma fórmula de criar um novo mercado de arrendamento a preços controlados esses que sejam naturalmente, e o yield está encontrado, um yield de 7% está encontrado, o yield técnico de 7%. Como é que nós conseguimos agora fazer com que os investidores estejam disponíveis para isso, se acreditarmos, como eu acredito, que só o mercado não o pode conseguir?
O que é que nós precisamos? De arranjar instrumentos de garantia, por um lado, ou seja, os municípios devem promover garantias junto de investidores que possam querer fazer esses investimentos. Os municípios devem também disponibilizar terrenos. No nosso caso, nós não os queremos vender, fique claro. Queremos fazer o modelo inglês, portanto fazer leasehold e não freehold, ou seja, dizer nós estamos disponíveis, aliás o Partido Socialista também nos acompanha neste pensamento estratégico, dizer nós temos este território, aqui pode-se edificar, a Câmara Municipal disponibiliza por 25 ou 30 anos, aquilo que o inquilino, que o senhorio, que o promotor tem que garantir é que ao ficar com isto tem que colocar no mercado por uma renda condicionada. Este parece-nos ser a única forma de nós resolvermos a carência que existe hoje. Mas não se pense que o Estado só por si vai conseguir fazer isto. Temos que ser capazes de atrair um setor financeiro e o setor imobiliário e o setor da construção civil para fazer isto, e tem que ser em habitação nova. Só em reabilitação não vai ser possível, e é nessa medida que nós temos sugerido a este Governo, que nos tem ouvido, com quem temos uma relação muito profícua, que era preciso encontrar modelos também de nova habitação. Não olhar apenas à reabilitação, mas olhar a nova habitação para exatamente responder também a uma outra necessidade. Qual é a outra necessidade que temos que ver? Nós teremos nos próximos anos, fruto de vantagens e inconvenientes do nosso envelhecimento, espero que tenha a conveniência de envelhecer, temos carência de um tipo de habitação ou de unidades habitacionais diferentes. Nós vamos precisar, mesmo na habitação social, de ter residências para a terceira idade que permitam que as pessoas, tanto tempo quanto possível, possam viver em situações de autonomia. Essas situações, essa necessidade, já hoje premente, que aliás ainda ontem a CDU assinalou numa Assembleia Municipal, vai exigir que se construa um tipo novo de habitação. Para a pessoa que tem 70 ou 75 anos, que vive sozinha ou com um companheiro ou companheira, ou marido ou mulher, que apesar de tudo quer manter a sua autonomia, mas que já não pode viver na habitação típica, que foi a habitação social que foi construída ao longo dos últimos 50 ou 60 anos e que nós estamos a reconstruir. Teremos que ter aqui também a habilidade de o fazer. Ou seja, não há em rigor, Sr. Deputado, não há uma solução mágica, nem uma varinha mágica que permita fazer isto tudo. Nós o que precisamos é ter um conjunto de políticas que nos permitam resolver este panorama que nós podemos antecipar. Parece-nos a nós que aqui algumas matérias são importantes. É importante a matéria fiscal e aí os municípios têm hoje já as possibilidades de darem os benefícios através, nomeadamente, de isenções do IMI, que estão a fazer. Era bom que o Estado, neste caso também, acabasse com aquilo que me parece ser um tabu relativamente a esta matéria, e a olhar à questão do IVA na construção de habitação, desde que seja a preço controlado. Ou seja, acho que esse seria provavelmente a forma de incentivar fortemente a acessibilidade da habitação que depois fosse colocada para aluguer. Era muito importante que as gerações dos meus filhos pudessem alugar casas e não tivessem que ter o garrote de ter que contrair um empréstimo e viver a vida toda agarrado ao empréstimo. O mercado mais líquido que existe nos países mais desenvolvidos é exatamente aquilo que nós também precisamos propiciar. Porquê? Porque ele permite-nos maximizar o espaço e as residências disponíveis nas cidades. Portanto, espero ter respondido. Senhor Vereador Renato Sampaio, Senhor Deputado Renato Sampaio, meu caro amigo, peço desculpa. Também, eu gostava. Mas o Presidente da Federação, agora, quem saúde pela sua vitória. A verdade é esta, durante 3 anos e meio o PS, como sabe, teve a pasta da habitação no meu executivo anterior e tive enorme prazer que isso acontecesse e houve muito do trabalho que foi feito. Há de facto um aspecto muito importante que tem a ver com o que levantou sobre a questão do CRUARB. A razão pela qual nós queremos e pretendemos que a Sociedade de Reabilitação Urbana volte a ser municipal é exatamente para poder voltar a ter um desempenho diferente nas áreas da reabilitação e nas áreas da habitação. Foi muito importante o trabalho feito no Centro Histórico. Temos aqui, aliás, um relatório de algumas das coisas que também aqui deixo.
sobre o que foi feito em Mousinho de Flores, por exemplo, mas nós estamos numa fase diferente. Precisamos de uma sociedade de reabilitação urbana municipal mais virada exatamente para voltar a desempenhar as tarefas nas novas áreas de reabilitação urbana, onde esta questão da habitação é fundamental, usando a experiência do CRUARB. E não é por qualquer razão que o arquiteto Rui Losa é o nosso administrador na Sociedade de Reabilitação Urbana, porque foi exatamente uma pessoa que esteve ligada, como sabe, à gênese do CRUARB. Portanto, estou absolutamente de acordo consigo. Quanto a fazer mais nas Ilhas do Porto, esta já estamos a fazer e a outra está em projeto. Nesta, por exemplo, não havia pessoas, ninguém a viver no Bom Jardim. Não, portanto, esta estamos a fazer. Mas eu diria assim, bastaria que o IRU também já tivesse feito alguma coisa e não tem feito. Mas nós não nos podemos lembrar de uma coisa, esquecer de uma coisa. Os proprietários, muitos deles, é verdade que há novos proprietários, como a Ilha da Massa em que eu mostrei, em que foi dividida e há proprietários individuais. Mas na sua esmagadora maioria trata-se de proprietários que herdaram esta propriedade, que não foram capazes de rever as rendas. Primeiro porque isso não era permitido e depois não têm coragem para o fazer, porque eles sabem que isto já não há possibilidade de o fazer e, portanto, eles próprios não têm hoje meios para reabilitar. E, portanto, todas as medidas que na altura foram propostas, e foram propostas nomeadamente pela CDU, e que o PS também tem abordado e que nós temos falado, julgo que estamos todos de acordo em que precisa encontrar modelos de financiamento que permita, porque nós não nos podemos convencer agora que vamos expropriar as ilhas, e eu já vou falar nessa matéria. É interessante que nós encontremos forma para que estes proprietários que, de facto, durante todos estes anos viram o seu património empobrecido por um conjunto de condições que todos conhecemos, tivessem agora condições de financiamento para poderem promover a reabilitação, se calhar em conjunto com os inquilinos, como se pratica em modelos cooperativos que seriam possíveis, e encontrar maneiras disto, de fixar aquela população e fixar novas populações. Não falta procura. Não faltam casais jovens que gostariam de viver em ilhas. Já para as pessoas da terceira idade, as ilhas são muito inconvenientes, não tenhamos dúvidas. Muitas delas são porque têm problemas de acessibilidade e nós não podemos alterar. Nós não precisamos não precisamos de leis novas, porque nessa matéria o REJUE já facilitou pela excepcionalidade que foi criada e bem. Está ali a senhora arquiteta Helena Roseta, que sabe muito mais deste assunto que eu, mas eu julgo que aqui nós já não nos podemos valer disso, que me desculpa. Porque aquilo que temos que fazer é melhorar as condições. Ora, melhorar as condições das ilhas, digo-lhe uma coisa, é muito fácil. É diminuir o número de unidades, fazendo aquilo que nós temos feito e demonstrando, é fazendo a fusão entre unidades e onde havia antes 40 casas, haver 24. Se fizermos assim como temos feito, as leis atuais, nós não precisamos de novos regulamentos, nem nos devemos perder nessa desculpa. Eu gostava muito de poder usar isso como desculpa, não posso. De facto, nós demonstramos na Bela Vista, se houve uma coisa que se demonstrou na Bela Vista, por isso é que foi importante, não foi importante pela construção de 30 e tal casas, foi importante pela experiência, demonstramos, primeiro, é possível, à luz das novas leis e com os novos materiais, fazer uma reabilitação cuidada, fazer dentro da lei, cumprindo os regulamentos e custando 40 mil euros por casa. Estamos a falar em 40 mil euros por casa. Mas isto responde também à senhora deputada Maria Manuel Rola. É que, de facto, nós fizemos a Bela Vista, o Bom Jardim, como lhe demonstro, está em obra, Cortes está em projeto, tentamos exercer direito de preferência na Tapada e em Maria Vitorino, mas não se pense que vai ser através do direito de opção que a Câmara vai ou deve ou pode resolver o problema. Não pode nem deve. E não pode porquê? Porque, como já demonstrei, o direito de preferência muitas vezes é frustrado. Olha, no caso do bairro da Tapada, mal nós dissemos estamos interessados em comprar, alteraram, disseram que havia um problema de áreas e nunca mais quiseram vender. No bairro Maria Vitorina, em que nós dissemos sim, nós queremos comprar, dizem mas nós estávamos a fazer este negócio ligado a 2 casas noutra zona da cidade, já não queremos vender. E, portanto, repare, nós temos desde logo esta dificuldade. Nós temos uma dificuldade prática e depois temos outro problema, temos um problema de recursos. O problema dos recursos. É porque, senhora deputada, permita-me dizer isto de uma forma um pouco desassombrada.
Não se pode esperar que o Parlamento liberalize uma lei e que depois exija que as câmaras, em compensação, promovam a nacionalização do terreno e a expropriação. Não se pode dizer, de uma forma generosa, o Governo da Nação decide, vivemos num modelo liberal, aumentem-se as rendas, o mercado que funcione, nós até cobramos impostos, é tudo muito bem. Agora, as câmaras depois, as câmaras depois tratam do problema e nacionalizam e expropriam através dos direitos de preferência a outros. Isso não é razoável. Sejamos coerentes. O Parlamento tem todas as possibilidades de criar, como já criou, em algumas circunstâncias, condições que, de alguma maneira, mitiguem a flexibilização das leis das rendas, que eu continuo a dizer foi boa, foi muito importante para os centros históricos. Mas, se calhar foi-se longe demais, mas isso são os senhores que têm que avaliar. O que não podem pensar é agora a Câmara Municipal do Porto vai municipalizar tudo ou exercer o direito à opção sobre tudo. Não vai porquê? Em primeiro lugar, porque há casos em que, sabe, nós mandamos fazer a avaliação e a avaliação externa que nós fazemos não justifica a compra do imóvel, em que o imóvel está a ser vendido por um preço superior à avaliação e, portanto, nós não podemos legalmente comprar, sob pena de estarmos a cometer um ilícito. Não podemos. Há o segundo caso em que um vendedor mudou de ideias, quase todos. Há o terceiro caso em que não está no território que nós pretendemos. E eu posso lhe dar mais um sem número de casos, ou outro caso que estamos a assistir neste momento com o Teatro Municipal Sá da Bandeira, em que o Tribunal de Contas entende que a forma como o negócio está feito exige que cada um dos 40 e tal vendedores apresente uma declaração de não dívida. O que levanta aqui, como compreendem, um princípio terrível. É que se amanhã alguém quiser frustrar um deles, apenas um deles, há um dos vendedores, dos 40 e tal vendedores, que não conseguiu apresentar a declaração de não dívida e por isso a Câmara não consegue persuadir o Tribunal de Contas a adquirir. Eu peço desculpa, com todo o respeito, e o Tribunal de Contas não estou a criticar, estará a interpretar a lei tal como ela existe, mas que as senhoras e os senhores podem alterar. É porque amanhã alguma pessoa que queira frustrar o exercício de preferência por parte da Câmara contrai uma dívida com a Brisa. E a partir daí a Câmara, de acordo com este pressuposto, deixa de poder exercer o direito de preferência. Portanto, é preciso nós sermos aqui absolutamente coerentes, qualquer que seja a política. Não se pode ter uma política, nós não podemos agora ter uma política nas câmaras que, para mitigar aquilo que são as decisões deste Parlamento. Peço desculpa, é uma questão de coerência. E, enfim, ao senhor deputado Álvaro Castelo Branco, dizer-lhe apenas que quanto à preocupação que temos com a descentralização, de que nós somos entusiastas, nós temos vindo a ter reuniões com a área metropolitana do Porto, também com o município de Lisboa e com a área metropolitana de Lisboa. Temos vindo também a falar com o Governo, com o Sr. Ministro Eduardo Cabrita, sobre esta matéria e estou certo que, em matéria de descentralização nas questões da habitação, há um consenso absoluto entre as áreas metropolitanas do Porto e Lisboa. E acredito que o Governo entenderá exatamente que nós, para assumirmos essa habitação muito mais maltratada do que aquela que é dos municípios, teremos que ter a justa e devida contrapartida. Não apenas isso, mas mais do que isso, em alguns casos, a formalização prévia dos contratos. E a formalização prévia dos contratos pode ser mais importante do que propriamente o cheque. E preferia não elaborar porque creio que sabem exatamente o que eu estou a dizer. Quanto ao Porto Solidário, sim, pelas razões invocadas, nós vamos continuar a apoiar, a ter este amortecedor que temos com as juntas de freguesia. Portanto, as juntas de freguesia nesta matéria são muito importantes pela proximidade que têm, pelo conhecimento do tecido e da proximidade e, portanto, iremos continuar com este modelo. Este modelo foi um modelo que Matosinhos, de alguma maneira, lançou anos atrás. Nós depois pedimos ao professor Alberto Castro para nos ajudar a adequar à realidade portuense há uns 4 anos atrás e depois isto tem sido de facto tem sido um sucesso. Tem sido um sucesso, infelizmente, eu preferia que ninguém tivesse que apelar ao Porto Solidário, mas pelo menos tem servido para rapidamente, qual é a grande vantagem? É muito desburocratizado, ou seja, muito rapidamente a família consegue receber um cheque-renda, cheque pode ser enviado ao inquilino,
ou pode ser enviado a pedido do inquilino ao senhorio. A única coisa que tem que se fazer a demonstração é que existe um contrato e recibos, o que tem uma outra vantagem, senhoras e senhores deputados, formaliza o mercado. Formaliza o mercado, obriga, faz com que os inquilinos digam ao senhorio: eu só lhe posso pagar a renda se me passar o recibo. Porque se não passar, eu não tenho dinheiro, não consigo ir buscar à junta de freguesia ou cheque para lhe pagar a renda. Portanto, tem uma vantagem de formalizar a economia. Senhor deputado Jorge Machado, quanto ao levantamento, ele está feito. Está feito, tem aqui, deixo aqui um original, tenho aqui pens para todos que pretendam, quase todos. Portanto, o levantamento está mesmo feito, foi um levantamento científico feito, foi apresentado na altura pelo Sr. Vereador Manuel Pizarro no Rivoli, com a participação de associações, de moradores, de imensas pessoas que se envolveram nisto e, portanto, o levantamento, também já não temos desculpa por causa do levantamento. Portanto, já não nos serve de desculpa. O levantamento está feito. Nós sabemos neste momento qual é a circunstância. Aquilo que nós precisamos, naturalmente, é de encontrar forma de suprir a descapitalização destes proprietários. Naquilo que é do município, ou aquilo que é também da Santa Casa da Misericórdia, que também tem em algumas ilhas, não vai haver problema. Porquê? Porque nós não temos essa carência. Nos outros casos, aquilo que nós temos que garantir é a recapitalização dos proprietários, sejam eles quem forem, e normalmente o que são famílias tradicionais que também eles não conseguem ali qualquer tipo de rendimento, como sabem. E, portanto, se me perguntarem qual é a solução, e a única coisa que falta hoje é encontrar uma fórmula justa de recapitalização, em que se podia, com certeza, garantir através da consignação de rendas a um fundo que servisse para isto. Ou seja, que o financiamento estivesse agregado à recolha daquilo que seria a renda. E não se preocupem muito com a atualização sequer de rendas, porque é tal o número de casas disponíveis, que, considerando uma renda apoiada num investimento de 40 mil euros, compreendem rapidamente que não há falta de procura. Há procura que chegue. Nós, se tivéssemos eu estive a fazer umas contas, 32 milhões de euros que precisaríamos para refazer estas habitações que hoje existem nas ilhas que permanecem no Porto, seriam 32 milhões. É fácil fazer as contas. Eu estive a fazer a conta aqui. É evidente que nós não teríamos dificuldade, seguramente, de conseguir um rendimento de 7% de yield sobre isto para o senhorio, que ainda assim lhe permitisse pagar o investimento, pagar o financiamento e pagar o imposto relativo a esta operação. Porquê? Porque há procura. Felizmente há procura. Há muita gente hoje que quer viver neste tipo de habitação. Agora, compreendem que isto não está ao alcance dos municípios. Até porque depois, e isto era mais uma vez para a senhora deputada Maria Manuel Rola, é que nós não podemos, por lei, fazer obras naquilo que não é nosso. Nós não podemos, nós temos encontrado formas, através das juntas de freguesia, de disponibilização de materiais, de disposição de banco de horas, mas nós não podemos fazer obra em propriedade alheia. Portanto, também temos esta enorme dificuldade, e que, aliás, é uma dificuldade que decorre da lei. Não podemos. Por isso mesmo, parece-nos que a melhor forma seria, sem termos que exercer direitos de preferência, sem termos que nacionalizarmos as ilhas, que nos parece um bom negócio, era encontrar uma forma de refinanciamento. Refinanciamento esse garantido pela própria renda. Porque ele pode ser garantido pela própria renda. Parece-me a mim um negócio possível no âmbito de um financiamento, bem, ou outra forma qualquer. Mas aí, com certeza que teria que ser através do Estado Central, a não ser que transferissem para a Câmara recursos. Porque, reparem, uma Câmara Municipal com um orçamento como nós temos, de 250 milhões de euros, em que 10% é investimento em habitação social, não poderíamos seguramente ter agora também para este gap de mercado verbas análogas, a não ser que a transferência de recursos fosse outra. Sr. Presidente, muito obrigado, com certeza, mas foi muito útil. Nós queremos agradecer a presença do Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto, Dr. Rui Moreira. Julgamos que este debate foi bastante útil e interessante. Prepara-nos também para a audição que temos amanhã com a Sra. Secretária de Estado da Habitação.
e desejar bom trabalho ao Sr. Presidente, bom regresso ao Porto e dizer que a nossa Comissão, que é do Poder Local, para além da habitação, está sempre disponível para o Porto e para alguma coisa que seja necessário. Informar que o Sr. Presidente da Câmara deixa aqui vários materiais, nomeadamente umas pens, que é a digitalização deste livro. Se os deputados quiserem, depois passem por aqui e levem. Muito obrigado, dou a reunião por terminada.